Fala pessoal, tudo jóia? Estamos em um novo quadro do podcast Papo no Auge, agora em parceria com a PlayGrow, consultoria de Growth Marketing e de inteligência de negócios, tocada pelo gigante Cadu de Souza, que abrilhanta este quadro. Estamos começando o Growth no Auge, em princípio, 4 episódios quinzenais sobre crescimento de marcas e de negócios, com muita teoria, cases exemplares, um ferramental potente e com dados fidedignos. Bora escalar com Cadu de Souza, o cara sabe muito, ele é a estrela deste quadro. Cadu, bem-vindo outra vez ao Papo no Auge, agora como parceiro neste quadro, né? O Growth no Auge, você que já esteve em nosso podcast falando sobre marketing baseado em dados. Eu fico muito grato em poder tocar esse projeto junto com você. É uma honra muito grande dividir este palco com uma pessoa do teu gabarito, da tua competência, do teu conhecimento. Nos brinde, por favor, com o spoiler. Para quem não te conhece, quem é Cadu de Souza? Quais são as tuas credenciais, as tuas experiências profissionais e acadêmicas? Bem-vindo, meu nobre, mais uma vez aqui. Fala, Saulo, tudo bom? Olha a responsa depois dessa apresentação, viu? Olha a responsa. Bom, eu espero corresponder, tá? Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez no Papo no Auge. E agora, com esse quadro falando de growth, né, eu espero conseguir esclarecer alguns pontos sobre essa área que vem ganhando cada vez mais visibilidade, tá? E também trazer muito conhecimento, principalmente prático, para que as pessoas que estão aí nos ouvindo consigam trazer alguns insights para aplicar em seus negócios. Tá? Eu estou no mercado digital há 13 anos, tá? Então já flutuei por diversas áreas de negócios, e nos últimos 3 anos, né, pela minha proximidade com a área de mídia e de analytics, eu decidi me aprofundar, né, no conhecimento de growth, especificamente growth marketing, porque é a área que eu mais atuo, mas futuramente a gente vai falar mais um pouquinho que growth não está restrito apenas à área de marketing, né? Já dando um spoiler do que a gente vai falar. E recentemente eu abri uma assessoria de growth marketing, tá? A PlayGrow, como você bem citou, é um projeto ainda bastante novo, mas quem quiser conhecer um pouco mais, acessa lá o www.playgrow.com.br, o site já está no ar. Tá? E certamente eu vou estar trazendo muito conteúdo, disponibilizando material, está aqui em cima, né? Disponibilizando muito material também. Enfim, o que eu puder ajudar a comunidade, de fato, a entender sobre o que é o growth e como aplicar ele aos diversos tipos de negócio, né? Eu tenho sempre uma grande satisfação de estar desenvolvendo esse conteúdo. Então, assim, estou super empolgado e aproveito também para fazer outro jabá, já fiz um, vou fazer outro, que é quem estiver nos escutando e quiser falar um pouco mais, quiser continuar a conversa, tá? Quem gostar desse episódio, fica à vontade para me seguir no Instagram e no LinkedIn, em ambas, o meu arroba é Cadu de Souza, tudo junto. Então, eu espero vocês lá, tá? Para continuar a conversa, caso vocês tenham interesse. E vamos embora. Vamos embora, muito massa, cara. Eu sou suspeito para falar do teu talento, Cadu. Não à toa, o seu talento está estampado neste background aqui, né? Que é a logomarca do Saulo Novaes, está aqui embaixo. Foi ele quem desenhou. Então, eu sou muito grato a você, né? Por isso, entendendo, sabendo, tendo ciência do profissional gabaritado, potente, gigante que você é no mercado digital, no mercado publicitário, no mercado de marketing de Pernambuco, quiçá do Brasil. Quiçá do Brasil. Que honra. Meu nobre, continuando aqui o nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu faço, né, é sobre growth. Aos ouvidos mais desacostumados, o que seria growth? Isso é uma filosofia? É uma metodologia? É um conjunto de ferramentas? Como foi que surgiu esse conceito? Onde ele se aplica? Explica pra gente, querido. Então, Saulo, como eu já falei no começo, por ser um termo bastante novo, né, existem diversos conceitos sobre, tá? Se trata de uma área nova, né, mas como eu costumo dizer, growth é uma metodologia que pode ser aplicada ao marketing, às finanças, ao desenvolvimento de um produto ou a qualquer outra área de uma organização, tá? Então, muita gente associa growth erradamente, tá,
a descoberta de um hack milagroso, ou então a pessoa vai ser um hack que vai desenvolver alguma ação específica, como a gente costuma dizer, a bala de prata, tá? E quando, na verdade, o growth não é essa bala de prata. O growth é um jogo de consistência. É isso que eu sempre costumo citar nas minhas consultorias. Se trata da gente construir, com base na metodologia, né, processos para que a gente consiga identificar oportunidades através da análise de dados, né, e através de metodologias ágeis também, e descobrir oportunidades para conseguir gerar impacto para o negócio. Tá? E aí, quando eu falo de impacto no negócio, obviamente, quando a gente fala de marketing, por exemplo, identificar, fazer testes e experimentos, né, através de hipóteses que foram levantadas com base na análise de dados, e desses experimentos encontrar possíveis canais de aquisição, novos canais de aquisição que eu consiga baixar o custo por lead. Se a gente for trazer um exemplo de área de finanças, por exemplo, uma estratégia de growth talvez seja identificar, por exemplo, o comportamento do pagamento de determinados clientes, né, sei lá, em atraso, e ver o que é que poderia ser feito para evitar que eles atrasem. Eu implantar uma notificação via push ou via WhatsApp vai diminuir minha taxa de atraso? E aí eu vou implantar esse experimento, que seria essa ação especificamente, e se diminuir, obviamente que essa implantação, essa ação vai ser implantada para outras finalidades e de modo mais escalado, né? Você pode iniciar um teste, um experimento, com um custo muito mais reduzido. Então, por exemplo, para uma amostra ali da tua audiência, para não ter um custo tão caro, né, de disparo por WhatsApp, por exemplo, utilizando a API do business, e depois que tiver validado, você implementa para a sua base completa de clientes. Então, basicamente, né, o growth é isso, é a gente identificar oportunidades, tá, com base na análise de dados, a gente priorizá-las, fazer um plano de experimentação através de uma metodologia e garantir, né, o aprendizado. Esse aprendizado precisa ser muito bem documentado, né? Então, uma coisa que eu também costumo ver bastante no mercado é fazer teste, mas não se tem com clareza o principal indicador-chave, né? E também não se tem uma priorização do que vai ser testado, né? A não ser que você tenha um volume de equipe, um recurso significativo, você vai precisar priorizar quais experimentos vão ser executados primeiro, o que é mais importante para o negócio. E aí existem algumas metodologias, como a ICE, né, que é com base no impacto, a confiança e a facilidade de implementação, que aí vai norteando quais experimentos vão ser os prioritários, digamos assim. Tá? Então, basicamente, isso é growth. E aí vale dizer também que a maioria dos experimentos irão falhar. E não é porque eles irão falhar que ele não vai trazer aprendizado. Né? Então, o fato de ele falhar e eu aprender que por exemplo, não é um push, e aí voltando ao exemplo que eu tinha citado anteriormente, não é um push ou uma mensagem no WhatsApp que vai fazer a adimplência do meu cliente aumentar. Então, eu já descarto essa possibilidade e passo para o próximo teste, a próxima hipótese que pode estar impactando, né, no pagamento em dia do meu serviço que eu estou prestando ali. Então, basicamente é isso. E, de forma geral, com essa constância dessa metodologia, aí a gente consegue, sim, fazer com que a empresa saia do ponto A ao ponto B. É justamente se eu tenho hoje 20%, né, dos meus clientes pagam em atraso, se eu conseguir fazer uma ação e fazer com que os clientes essa taxa seja reduzida para 15%, 10%, eu já vou gerar, certamente, um ganho de caixa muito maior para a organização. Muito massa, é muita cuca no lance, cara. Porque eu acabo me empolgando e aí dificulta sintetizar, mas assim, é algo que a gente dá para debater durante muito tempo também, porque é um tema, apesar de novo, que já tem muitos estudos, muita gente bacana no mercado falando sobre, então é um tema bem abrangente. Pois é, mas a gente vai ter ao longo desses 4 primeiros episódios aí a oportunidade da gente destrinchar bastante um pouco mais, né? o assunto, né? E, querido, e como é que a gente usa o growth, essa metodologia aplicada ao marketing? Mas antes disso, explica pra gente, para quem não sabe, o que é marketing, né? Você que é formado em marketing. Exatamente. Vamos lá, vou contextualizar o marketing
com minhas palavras, tá? É um bom tema. E pelo fato de ser uma área bem abrangente, que vem passando por transformações significativas, até pela nossa mudança de comportamento também, enquanto consumidor, tá? A gente tem diversas atuações do marketing, tá? Mas a finalidade principal é gerar desejo e satisfazer necessidades de mercado. Ou seja, é colocar um produto, né, ou um serviço de modo que ou aquele usuário já está pesquisando por aquele determinado produto ou serviço, ou então ele não está pesquisando ainda, ele não tem a consciência de que precisa daquilo, mas a gente acaba despertando, né, o desejo e ele vem a adquirir posteriormente. Tá? Então, do ponto de vista muito simplório, seria isso, essa definição, inclusive de Klotter. Do ponto de vista de marca, obviamente que precisa ser realizado todo um trabalho de construção e de relacionamento, principalmente com a utilização das redes sociais que a gente tem hoje em dia, possibilita muito essa conversa, né, de não só o consumidor como ouvinte, mas o consumidor no papel de fala também, e a marca tem que escutar bastante, né, tem que interagir, tem que construir esse relacionamento, e a partir do momento que você se tornar referência e conquista essa maior lembrança de marca, a consequência disso é resultar em mais vendas, enfim, mais desempenho para o negócio. Então, basicamente, o marketing é isso, tá? E aí, quando a gente fala de growth aplicado ao marketing, a gente, obviamente, vai pegar a metodologia de growth e aplicar um plano de experimentação que visa melhorar as nossas ações de marketing, né? Eu citei, por exemplo, a questão de melhorar ou descobrir novos canais de aquisição. Então, vamos supor que a gente tem já um plano de marketing traçado, a gente tem os canais que acabam trazendo visibilidade, mas eu posso, com base em dados, com base em uma análise de uma pesquisa, ou então dados que eu consiga coletar, como, por exemplo, do Google Analytics, ou instalar um Hotjar da vida dentro do meu site, eu posso mapear algumas oportunidades ali que tem dentro do meu site que podem melhorar a minha taxa de conversão, né, que é um dos KPIs principais quando a gente fala de marketing, principalmente de digital. Então, eu identifiquei que dentro da minha landing page existem algum gap que está dificultando, por exemplo, o preenchimento do formulário, ou então um determinado botão não está tão visível assim. Então, com base nessa análise, eu vou traçar uma hipótese, vou fazer um experimento que para uma determinada amostra, né, que vai acessar a landing page, ela vai ver o botão, enfim, configurado de outra forma, e aí eu vou comparar qual a taxa de conversão da minha piloto e da minha variável, tá? Então, se a minha variável tiver uma taxa de conversão maior, significa que, de fato, fazia sentido aquela hipótese, ela foi validada e agora cabe a implementação desse novo formulário, desse novo botão na landing page principal. Tá? Então, basicamente, é só um exemplo para facilitar a visualização, né, do growth aplicado ao marketing, mas a gente pode, enfim, aplicar isso a N possibilidades. Muito massa, muito massa. Ô, querido, e o que faz um profissional de growth, né? Aproveitando o gancho da tua fala, né? Como é que está posto o mercado para esse tipo de profissional? Quais são as demandas inerentes a esse segmento de atuação? Saulo, eu costumo dizer que um profissional de growth ele está cada vez mais concorrido. Em primeiro lugar, se trata de uma área nova, né? Então, assim, a gente tem pouco tempo de formação, como toda área nova, por exemplo. Certamente você, melhor do que ninguém, né, sabe que a área de dados ela está em evidência total. Então, um desenvolvedor Python, um cientista de dados, ele é um profissional super requisitado, porque se trata de uma área que ganhou ascensão muito forte nos últimos anos e que carece de profissionais qualificados que, de fato, consigam atuar sem digamos assim, sem um gerenciamento muito próximo e consigam agregar valor para a empresa, né? Até porque a relação empresa-profissional é isso. A empresa vai contratar o profissional vai gerar valor para a empresa e, consequentemente, a empresa vai conseguir construir riqueza e custear aquele pagamento para o profissional. Basicamente, de forma sucinta, é isso. E quando a gente fala da área de growth, a gente tem um profissional bastante concorrido, porque
poucos já têm um nível de maturidade que, de fato, conseguem trazer esse olhar. E aí, quando a gente fala também, já entrando em outra área, é que o profissional de growth, ele precisa estar muito... flutuar entre muitas áreas, tá? Então, existe um conceito do profissional de shape, né, que é um profissional onde ele é especialista em um pilar, mas ele consegue flutuar entre outras áreas. Então, não basta, por exemplo, eu ser um especialista em canais de aquisição para me tornar um profissional de growth. Eu tenho que ser um especialista, por exemplo, em mídia paga, mas eu também tenho que saber de analytics. É interessante que eu saiba um pouquinho de tech, consiga fazer, como a gente costuma chamar, uma gambiarra para facilitar a implementação de um teste. É importante que eu entenda de negócios, né, saiba quais são os indicadores que são relevantes, né, que vão impactar de fato no principal objetivo, né, e aí a gente tem algumas maneiras de definir esses negócios, como North Star Metrics, enfim, tem algumas maneiras que a gente consegue definir esses KPIs, né, para nortear o nosso trabalho, mas é um profissional que certamente tem muito mercado e muita perspectiva de crescimento, tá? Então, o mercado, você, se for olhar no LinkedIn, certamente vai encontrar muita vaga, até porque, quando a gente fala do mercado atual, e aí não necessariamente de segmento A ou B, a gente tem um cenário cada vez mais competitivo, concorrência cada vez maior. O que antes, outra hora, você atuava com 2 ou 3 concorrentes, agora você atua com 100 concorrentes. E, consequentemente, se torna mais difícil o fechamento e a retenção de clientes, né? Então, é fundamentalmente importante você ter um profissional de growth pensando, né, em estratégias para conseguir ganhar mercado de forma ágil, porque o nosso mundo está cada vez mais volátil, e, obviamente, reduzindo custos com a facilidade de implementação desses experimentos. Muito show, cara, muito show. Como última pergunta, Cadu, e já fazendo um link aqui para os próximos episódios, o que é que torna produtos e serviços atraentes e qual é o papel da filosofia, da metodologia growth, né, na valoração de mercados? Show. Novamente, uma ótima pergunta, e aí eu acho que é um ponto importante que eu acho que a gente precisa desmistificar é a crença de que growth é ferramenta. Como eu falei anteriormente, Martech, né, vem como auxílio para a gente conseguir escalar depois de um teste estar validado, né, ou facilitar até mesmo a implementação de um teste, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui, deixa eu pensar, de um produto. Eu não preciso desenvolver esse produto para validar se ele vai ser eficiente ou não para ser um novo evento de conversão, um novo ponto de aquisição de leads para o meu negócio. Eu posso utilizar uma plataforma onde eu vou pagar uma assinatura, né, e eu vou conseguir construir esse produto. Talvez não da melhor maneira possível, mas é um MVP que já me dá esse poder de identificar se essa hipótese é promissora ou não. A partir do momento que eu validei, eu vou fazer o investimento, o aporte maior financeiro no desenvolvimento de fato do produto com um time de tecnologia. Então, as soluções de Martech, as ferramentas, ela vem com esse intuito de facilitar, mas isso não é growth. Growth é algo muito maior, né, que passa de fato pela uma mudança de mindset, pela adoção da metodologia, pelo entendimento analítico de fato que é importante para o negócio ou não, tá? E, por exemplo, eu vou citar aqui adotar o SEMrush, né? A SEMrush é uma ferramenta mais difundida para trabalho de SEO no mundo, tá? Obviamente que a gente tem outras, mas, pelo menos no meu entendimento, a SEMrush é a maior. E só adotar a SEMrush não vai fazer você se tornar um growth hack ou aplicar growth hack dentro da tua organização. Agora, utilizar o SEMrush, colocar o site do teu concorrente, identificar que nos últimos dias houve um aumento significativo por determinadas palavras-chave que gerou acesso para esse concorrente, e dentro da tua estrutura de campanha do Google Ads, e adicionar essas novas palavras-chave para testar, para ver se isso também vai gerar um resultado significativo para você, aí você já passa a ter uma mentalidade de growth, porque você fez análise, né, com base na utilização de ferramentas. Existe um indício forte, né, que vai ter, de fato, ter uma confiança significativa, porque está trazendo ali acessos
qualificados para o teu concorrente, né? A facilidade de implementação é você fazer uma reestruturação dentro da tua campanha de Google Ads, então você consegue implementar com baixo custo, tá? Então, assim, é uma hipótese que, de fato, carece de ser implementada. Então, isso é growth. Só adotar o SEMrush não é growth, tá? Então, basicamente, eu acho que esse é o acréscimo que o growth traz para o mercado de marketing de forma geral. É um entendimento de que, com o método, com a metodologia, a gente consegue ter muito mais clareza e ter uma agilidade muito maior de aplicações, de ações, né, no caso, que visam a trazer mais impacto para qualquer tipo de organização. Muito massa. Isso serve para pessoas físicas como para CNPJs, obviamente, né, querido? Sim, com certeza, com certeza. E assim, obviamente, como eu falei, se você for pegar uma empresa como o iFood ou então as Big Techs, você vai ter um número de testes muito grande, porque eles têm escopo, equipe, para fazer análise de todos os dados, cruzar dados, muitas vezes de canal de aquisição com CRM, enfim. Então, possibilita você criar mais testes. Também existe mais recurso, né, para esses testes serem implementados, mas qualquer tipo de profissional pode aderir ao mindset de growth para que ele, à medida da necessidade, da possibilidade que ele tenha, consiga implantar experimentos e principalmente documentar esses experimentos. Também é muito comum a gente ver no mercado profissionais fazendo teste AB, e, não, beleza, onde estão os resultados desse teste AB? Onde isso está centralizado? Qual é a documentação que se existe disso? Quando aquele profissional sai da organização, ele vai levar todo o conhecimento, porque ele estava gerenciando, por exemplo, uma campanha de Google Ads. Não faz sentido porque aquele aprendizado custou dinheiro para a organização. Então, é importante que todos os experimentos que sejam realizados, eles sejam documentados, como se fosse um playbook, onde qualquer profissional, independentemente de ser Cadu, Saulo ou qualquer outro, ele possa consultar e ver o que já deu certo no passado, o que já foi testado, o que não foi testado, enfim, direcionar quais vão ser os próximos experimentos e trazer muito mais conhecimento do negócio, né? Bom, esse foi só o primeiro episódio, né? E chegamos ao fim deste magnânimo, gigantesco episódio do Growth no Auge. Pois acabou o nosso primeiro episódio, quadro do podcast Papo no Auge, em parceria com a consultoria PlayGrow, do valoroso Cadu de Souza, que deu um show neste primeiro programa. Promessa de bons papos por aqui e de muito aprendizado, obviamente. A vocês que nos ouvem, que nos veem, façam um convite, acompanhem nosso programa nos agregadores de podcast no YouTube, sigam a gente por essas mídias também no Instagram, estamos no Papo no Auge, @Papo no Auge. Se gostaram do conteúdo, nos avaliem no Spotify, conferindo as estrelinhas, assim vocês nos ajudam a ranquear nosso podcast. Quem quiser conhecer o trabalho de Cadu de Souza, onde achá-lo, querido, onde encontrar a PlayGrow, a tua consultoria. Gratidão por estar aqui com a gente, meu nobre, a bola tá contigo. Show, Saulo. Bom, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado, tá, pelo convite, uma honra estar presente novamente, Papo no Auge, no Growth no Auge, né? A expectativa a mil para o próximo episódio. Acho que tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para debater, muita coisa para passar também e aprender. E aí fica o convite, mais uma vez, de quem quiser conhecer um pouco mais da PlayGrow, é só acessar o nosso site que está aqui em cima, né? E também pode me chamar no Instagram ou no LinkedIn, que eu vou adorar continuar essa conversa. Muito massa, muito massa. Nos vemos daqui a 15 dias com mais um Growth no Auge com o grande Cadu de Souza. Bora pra cima. Abraços. Bora, let's grow. Let's grow.